Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Diniz, né? Venho aqui com retomadas, tá? Peraí, vamos lembrar que precisamos sempre acessar o Classroom, né? Fazer as atividades lá do professor ou da CED e depois ali automaticamente já conta a sua presença. Bom, nessa aula vamos aí retomar probabilidade e estatística, dois conteúdos aí bem aplicados no dia a dia, né? Probabilidade e estatística. Vamos ver o que a professora vem aí para mostrar para vocês, tá? Probabilidade e a Mega Sena. Pessoal, quantas vezes já questionaram a professora? Ai, professora, e daí? A minha mãe joga sempre a mesma sequência de números ali, os mesmos números há anos, mas nunca ganhou na Mega Sena. E o que a senhora me diz do cálculo matemático da Mega Sena? Então, ó, primeiro, gente, qual é a chance de ser sorteado na Mega Sena? Gente, ó, a Mega Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário obter coincidência entre 6 dos números sorteados, em um total de 60 números. Então, só para a gente saber, porque esse nome é Mega Sena. Ah, gente, então, probabilidade de ganhar na Mega Sena. Bom, a gente vai calcular a probabilidade de uma aposta. Mas primeiro, quantas combinações a gente tem desses 60 números de 6 em 6? Primeiro, o aluno também poderia questionar, professora, arranja uma combinação. Eu falo para vocês, já assistiram um sorteio da Mega Sena? Existe uma ordem, gente, os números são sorteados assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então é o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Existe ordem? Não. Os números são agrupados de 6 em 6, onde a ordem não importa. Se a ordem não importa, lembrando de análise combinatória, combinação simples. Então, a gente vai começar calculando quantas combinações de 60 números de 6 em 6. Aí depois você vai perceber qual é a chance de ganhar na Mega Sena, ok? Combinação a ordem dos elementos não é considerada, a professora repete isso, né? E coloca a fórmula de combinação. Combinação N de P em P. N é a quantidade, 60 números, a quantidade total, e P é de quanto em quanto eu quero agrupar. Então, ficou fatorial, lembrando da fórmula, fatorial do N, N menos P. Gente, ó, essa parte aqui ó, da fórmula é a fórmula de arranjo, só que em arranjo, a ordem dos elementos importa. Em combinação, divide pelo fatorial do P, porque a ordem dos elementos não importa no sorteio. Sorteio o número 3, o número 50, o número 40, o número 13, né? Então, a ordem do sorteio, a ordem dos números não importa. Ah, a professora fez um cálculo aqui. É lógico que aqui a gente tinha que usar uma calculadora. Porque, gente, olha lá, usando a fórmula, como eu falei, N é 60, 6 é P, então fica 60 fatorial, 60 menos 6, porque na fórmula é N menos P, 6 fatorial. Sabe, esse 6 fatorial aqui é que despreza a ordem, por isso que a gente precisa dividir. Bom, gente, fazendo os cálculos, né? Aqui, é claro, o aluno vai fazer o fatorial do 60 até 54. 60, 59, 58, né? Ali que é a sequência do fatorial, decrescer, né? Nos fatores. Gente, olha lá, existem, olha só esse número, existem mais de 50 milhões de combinações desses 60 números de 6 em 6. Mais de 50 milhões. Então, a probabilidade da Pro aqui, Pro Márcia Diniz, jogar ali, né, fazer um jogo, uma aposta e ganhar na Mega Sena, não é impossível, gente, mas tem que jogar, tá certo? Eu acabo não jogando, mas a chance é probabilidade. Sabe qual que é o cálculo de probabilidade? É uma razão entre o espaço amostral, né, que é o que é o espaço amostral? O conjunto total. E o evento favorável, porque eu só vou fazer uma aposta. Então, esse cálculo aqui é 1 em 50 milhões. Pessoal, sabe, em número decimal, até a professora vai escrever esse número decimal, isso aqui, em número decimal,
ele é 0,000123452, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6%. É essa chance que uma pessoa que vai fazer uma única aposta tem. Mas olha ali, ó, tem uma chance sim. Outra coisa, o pessoal às vezes questiona, será que se eu jogar sempre o mesmo número, eu tenho mais chance do que os outros? Gente, as chances são iguais, a probabilidade é igual a todas as apostas. O que acontece é que algumas pessoas fazem aí mais de uma aposta. Aí as chances aumentam. A gente só está questionando aqui uma única aposta. Ok, primeira atividade, né? Falando dessa probabilidade, né? Que a probabilidade é essa razão, pessoal, que a professora marcou aqui, é essa razão entre o espaço amostral, tá certo? O espaço amostral e o evento favorável. Então, vai aí, pessoal, primeira atividade para vocês, ok? Uma central de atendimento, 100 pessoas recebem senhas numeradas de 1 a 100, uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de ser sorteado do 1 ao 20? Vai lá, pessoal, bem simples, para a gente voltar a essa retomada de probabilidade. Conseguiram resolver esse exercício? Ó, em uma central de atendimento, são 100 senhas e eu quero ali que ocorra um evento de 20 números, de 1 a 20. Então aqui, nesse primeiro momento, eu coloquei um exercício simples porque eu quero só mostrar o espaço amostral, conjunto total, 100 números. Evento, um subconjunto do espaço amostral, né? O evento não é fora do espaço amostral, 20 números. Então, a probabilidade é a razão entre o espaço amostral e o evento que eu quero que ocorra. Ficou 20 sobre 100, né? Olha que a professora aqui, ó, colocou 100 para ficar direto a porcentagem, 20%. Vamos para a atividade 2. A atividade 2 ainda fala de probabilidade, certo? 2 dados honestos. Aqui a professora já vai comentar. Professora, dado honesto? Sim, gente, essa palavra que a gente usa aí em probabilidade, nos cálculos e análise combinatória também, um dado é honesto porque todas as faces têm a mesma chance. Então, professora, tem dado que não é honesto? Sim, eu vou lá, pego um dado e coloco a face 3 2 vezes. Não é um dado honesto, eu estou aumentando a probabilidade da face 3, tá? Então, essa palavra ali, dado honesto. Com faces numeradas de 1 a 6, são lançados ao mesmo tempo. Construa o espaço amostral desse experimento e determine a probabilidade de se obter resultados cuja soma seja 7. Gente, aqui o espaço, né, amostral do lançamento de um dado é 6. Quando eu pergunto que são 2 dados, alguns alunos falam 12? Não, presta atenção. Por isso que aqui eu peço para você construir, né, uma tabelinha ali, ó, construa um espaço amostral. Porque você vai ter que entender que num dado pode cair a face 1, no outro também. Deve ficar a face 1 com a face 1, face 1 com a face 2, face 1 com a face 3. Então, primeiro a gente vai construir essa tabelinha e depois a gente vê o evento, porque o evento é a soma sendo 7, a soma do lançamento dos 2 dados. Ok, gente? Vai lá com vocês, então, um tempinho para montar essa tabela.
Conseguiram, né? A gente pediu para fazer essa tabela, mas depois nas outras atividades você já pode ir considerando o evento da soma 7. Olha lá, gente, a tabela aqui, ela ajuda bastante na compreensão, porque o aluno tem que enxergar que nós temos o lançamento de um dado e do segundo dado. Então, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Para que essa tabela, professora? Aqui o aluno visualiza que ele vai ter um espaço amostral de 6 vezes 6. Vai ser 36 o espaço amostral e não 12, como a maioria pensa. Um dado, 6. 2 dados deve ser 12? Não, a gente multiplica os espaços amostrais. Aqui, o que a professora colocou, visualmente, olha só como já aparece aqui, ó, a soma que eu quero que ocorra, a soma 7. 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3. Você viu que a gente usa ali, ó, o 3 e o 4 e o 4 e 3. Por quê? 4 no primeiro dado, 3 no segundo, 5 e 2 e 6 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades de soma 7. Então, ó, construir essa tabela não é perder tempo, não. É o aluno entender o que acontece com a probabilidade. Então, ó, espaço amostral 36. Gente, ó, um dado, espaço amostral 6. 2 dados, 6 vezes 6, 36. E se for 3 dados? Imagine fazer uma tabela com 1, 1 e 1. Só multiplica. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Então, dá para fazer direto, ok? Porque a gente tem que ter o espaço amostral. A probabilidade de ocorrer a soma 7. A professora já mostrou ali naquela tabelinha. 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evento favorável, 6 possibilidades. Professora, eu poderia fazer direto só as possibilidades para eu não perder tempo naquela tabela? Sim, pode mais tarde, mas a tabela ali visualmente ficou mais fácil. Então, a probabilidade de ocorrer, né, a soma 7 no lançamento de 2 dados, 6 sobre 36, que simplificando ficou 1/6. A atividade 3, tá? Na atividade 3, nós vamos entrar em estatística. Essa matéria, essa ciência que faz o quê? Coleta de dados, né? Fornece ali, a gente está vendo aí, né? Agora com essa situação de pandemia, aparece ali média móvel. Nós estamos escutando na televisão média móvel. O que é uma média móvel, né? É uma média que está sendo o quê? A cada semana ali, até diariamente, ela está se movimentando, a média móvel ali dos casos. Então, a gente falando um pouquinho sobre isso, mas olha como a estatística é importante. É uma ciência ali onde os cálculos
fazem o quê? Mostram para a população o que está ocorrendo, né? Essas informações que aparecem na estatística, serve para a gente estar atento. Olha lá, vou me cuidar, vou usar a máscara, certo? Os casos estão aumentando ou os casos estão diminuindo. Então, ali aparece a estatística agora direto, né? Ali para a gente estar tendo essas informações. Coletam os dados e passam esses dados de forma organizada para a gente. Então, a importância da estatística. Mas a professora começa aqui com a atividade 3, um instituto ali, ó, ele faz registro de temperaturas de um local, e as temperaturas ali, determinado período, foi 6 graus Celsius, 7, 8, 10, 11 e 12, né? Tem ali uma temperatura, né, tá variando, aumentou um pouquinho, e aí calcule a média aritmética. Vamos começar com o primeiro cálculo ali, nós chamamos média aritmética, um número para representar essa informação numérica que a gente tem ali, ok? Vai lá, pessoal, atividade 3, tempo para vocês. Então, pessoal, tentaram fazer, né? Então, aqui a gente está pedindo o quê, né? O Instituto de Meteorologia de certa cidade registrou a temperatura local em graus Celsius em alguns momentos do dia. Os resultados, né, que até mas os resultados obtidos foram 6, 7, 8, 10, 11, 12. Calcule a média aritmética. Bom, olha lá, calcular a média aritmética é somar esses valores e dividir por N, pela quantidade de valores que foram colocados no problema, tá? Aqui eu estou usando o símbolo que representa, né, vai aparecer essa linguagem matemática, é importante a gente saber. Então aqui eu usei o símbolo indicando a média, esse símbolo aqui é o de somatório, né? Então aqui, ó, o símbolo somando todos os valores, a gente teve um total de 54, o N aqui, ó, é quantos números foram somados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 54 dividido por 6, a média deu 9, ok? Calcular a média ali. A atividade 4. A atividade 4, ela fala das tendências centrais, porque depois a gente vai ver que é possível a gente representar não só pela média aritmética, lembrando que tem a média aritmética ponderada, que a professora não trouxe aqui, mas as tendências centrais vêm ali na prova Paraná, sempre essas perguntinhas das tendências centrais, né? Determine a média, a mediana e a moda do conjunto dos valores. 6, 1, 7, 3, 8, 7, 2, 10. Aqui a professora não contextualizou muito não, só colocou os números e a gente vai fazer essas 3 representações que eu chamo de tendências centrais. Média, moda e mediana, ok?
Conseguiram, gente? Bom, aqui é uma retomada de probabilidade estatística, certo? A professora não veio com os conceitos, mas eu posso falar ali, a média, a gente faz aquele cálculo somatório e divide por N. A mediana é um número localizado, né? Quando a gente coloca os números em uma ordem, é um número central. E a moda é o número que mais aparece. Sempre questionado, né? Média, mediana e moda. Nos vestibulares ali, eu sempre falo da prova Paraná, porque eu já vi essa questão lá na prova, certo? Então, por isso que eu achei bom resgatar. Desvio padrão, variância, vai ficar para a próxima aula. Aqui a gente vai ficar nas tendências centrais, tá? Gente, olha lá. Então, eu fiz o cálculo da média aqui, né? Eu acho que vocês conseguiram. Eu escrevo os números, todos os números, né? Não precisa colocar em ordem. E divido pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. E aí, 44 dividido por 8 deu uma média aritmética de 5,5. Bom, moda, você viu o que eu fiz antes da mediana. Moda é o número que mais aparece, certo? Na sequência. Às vezes não tem número que mais aparece, né? Mas aqui eu tô vendo, ó, 6, 1, 7, 3, 8, 7. A professora destacou, o número 7 aparece 2 vezes, então ele é a representação modal. Ele representa a moda da sequência, certo? Então, como fica fácil a representação da moda? É só olhar o número que mais aparece. Pode acontecer de ter 2 números, né? Apareceu o 6 2 vezes e o 7 2 vezes. Eu escrevo 6 e 7 com a representação da moda, tá? Moda 7. Gente, ó, então aqui eu coloquei, organizei, né? A média 5,5, a moda deu 7 e a mediana, que às vezes os alunos vêm lá depois de fazer uma prova, tal. Ai, professora, a mediana eu esqueci. Como é que faz a mediana? Você coloca os números numa ordem, tá certo? Aqui eu coloquei nessa ordem crescente e localiza um número central. Daí eu vou saber, esse número, antes deles eu tinha uma representação e depois dele eu teria números maiores. Então aqui, de propósito, a professora colocou uma quantidade par de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque se fosse uma quantidade ímpar de números, eu ia localizar um número no meio, certo? Eu fui lá de propósito, coloquei uma quantidade par. Porque daí, qual é o número que está no meio, professora? Coloquei na ordem os números, tá certo? Coloquei numa ordem crescente e ficaram 2 números no meio. Olha lá, se tivesse apenas 7 números, eu ia contar 3, 3 e o número 6 ia ser a mediana. Mas aqui eu coloquei de propósito uma quantidade par e ficou 6 e 7. Quando acontece isso, você faz uma média aritmética dos 2 números centrais. Então, o que eu fiz, né? Já queria fazer esse tipo de explicação para vocês. Peguei 6 e 7, dividi por 2, 13 dividido por 2, 6,5. Então, aqui a mediana vai ser representada por 6,5, porque eu escolhi uma quantidade par de números, tá? Então, só faz essa média aritmética aqui, ó, entre os centrais, quando a quantidade de números for par, né? Porque daí eu não vou ter o número central. Observar isso. Então, tá aqui as tendências centrais, média, moda e mediana, certo? Só repetir? Média, soma todos, usa o símbolo de somatório ali, soma todos os valores, divide pela quantidade de números. Moda, o mais fácil, né, Pro? Moda é o número que mais repete e mediana tem que organizar os números. Organiza os números e localiza o número central. Isso, gente. Na próxima aula aí, vocês vão continuar com probabilidade e estatística, esse tema aí que eu acho demais, esse tema matemático, que é uma parte da matemática assim que o pessoal gosta, né? E estatística, essa importância ali de valores estatísticos, ok? Então, vai lá, gente, até a próxima aula, fiquem bem, fiquem com saúde, certo? Usando a máscara ali e não esqueçam de acessar o Classroom, sempre esse recadinho aí. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos.